Olá, pessoal. O meu nome é Valéria, sou professora do Departamento de Ciência da Computação e, juntamente com os professores Carolina Marcelino e Gabriel Silva, vamos ministrar o curso de Administração no Linux. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, vou retirar a minha imagem para que vocês possam acompanhar as aulas no material. Bem, aqui a gente começa o curso de Administração no Linux. E esse módulo aqui a gente vai tratar da primeira parte de comandos básicos. A gente começa os comandos básicos vendo como que faz a alternância entre consoles. Dentro do Linux, você pode abrir várias consoles para você poder trabalhar simultaneamente. E para você poder fazer essa configuração, basta que você utilize a combinação das teclas Alt, F1 até Alt F6. O Linux ele permite que você tenha 6 consoles abertas simultaneamente. Das teclas F7 até a tecla F12, elas são reservadas e você não consegue abrir essas conexões a menos que você esteja trabalhando no X-Windows, que é a interface gráfica do Linux, que depois vocês vão ver como trabalhar. Para que a gente possa começar a apresentar os comandos, é necessário que eu passe para vocês algumas características internas. A primeira delas é o formato ou a sintaxe de um comando. Um comando ele tem um nome, seguido das opções, que são opcionais, seguido de argumentos, que também podem ser opcionais. As opções, elas normalmente modificam a forma como o comando vai gerar a saída para você. E os argumentos definem os objetos que vão ser afetados por aquele comando que você quer executar. Nos exemplos que eu estou apresentando aqui, eu tenho aqui o comando ls, que lista o conteúdo de um ou mais diretórios. Então, ele vai listar para você todos os arquivos e subdiretórios daquele diretório. No caso do comando ls do primeiro exemplo, a gente tem o nome ls e a gente tem umas opções que são precedidas pelo sinal de menos. Toda opção ela é precedida pelo sinal de menos. E nesse caso aqui, desse primeiro exemplo, eu agrupei duas opções, o L e o S. São duas opções precedidas por um único sinal de menos. Enquanto eu quiser identificar outras opções, eu posso seguir o S e descrever outras opções para o comando ls. E no final eu estou colocando aqui como argumento o diretório /etc. Na segunda linha, que também está correta, eu estou definindo cada opção separadamente. Então, eu tenho ls, que é o nome do comando, "-l", que é uma opção, espaço "-s", que é outra opção, seguido do diretório /etc. Na terceira linha, eu tenho um erro, porque eu estou separando o sinal de menos do nome da opção. Então, eu tenho ls, menos espaço L, menos espaço S, o que gera uma situação de erro para o interpretador, porque ele não consegue identificar qual é a opção. Elas têm que estar exatamente sequenciais ao sinal de menos ou ao sinal de mais. Uma outra característica interna que também é importante é a consideração que o Linux tem quanto aos separadores de campos da linha, tá? Então, eu tenho numa linha de comando vários campos que eu posso descrever o meu comando, sendo que para separar cada um desses campos, eu posso usar espaço ou tab. Quantos espaços eu quiser, quantos tabs eu quiser, porque o interpretador de comandos ele ignora todos esses espaços adicionais e traduz cada um dos campos, mandando essas informações para o comando. O Unix ou o Linux, esses dois sistemas, esses dois ambientes, eles fazem distinção entre caracteres maiúsculos e minúsculos, que é o que a gente chama de case sensitive. Significa que se eu definir o nome de um comando com letra maiúscula, eu tenho que obrigatoriamente, na chamada da execução desse comando,
usar esse caractere maiúsculo ou essa sequência de caracteres maiúsculos. Tá? Quase todas as opções dos comandos, elas são precedidas pelo sinal de menos, e alguns comandos eu posso também usar o sinal de mais. Tá? E eles podem entrar em qualquer ordem e posição na linha de comandos, mas sempre antes de argumentos, com algumas exceções. Tá? Então, eu sempre tenho o nome do comando, a sequência de opções, que podem ser precedidas por mais ou menos, e depois a lista de argumentos. Na maioria das vezes, as opções elas são representadas por letras, podendo agrupar, podendo ser uma letra ou pode agrupar uma série de letras. O exemplo que eu dei aqui foi o comando find, cujas opções não têm um único caractere, e sim nomes. Então, aqui eu tenho a opção "-name" e a opção "-print" para o comando find. Então, em alguns casos, poucos, né? São poucos comandos que têm essa característica. Você vai encontrar opções em que, ao invés de você usar uma única letra, você vai usar um nome. Você também tem argumentos que podem definir arquivos ou periféricos. Os periféricos dentro do ambiente Linux são definidos através dos nomes de arquivos que estão dentro do diretório /dev. E aí, esses periféricos podem ser usados em determinados comandos onde aqueles nomes de periféricos são aceitáveis. Existem também algumas opções que são mutuamente exclusivas. O que eu quero dizer com isso? Significa que uma opção pode invalidar outra opção dentro do mesmo comando. Então, eu não posso usar uma opção que invalida uma outra opção, porque vai tornar essa outra opção sem efeito. Então, muito cuidado na hora de você usar as suas opções, porque existem opções que podem ser mutuamente exclusivas. Ou seja, elas não podem aparecer juntas na linha de comando, porque não vai dar o efeito que você quer na resposta que o comando vai te retornar. Um tipo de ação que pode existir em comando é a opção que existe logo após um determinado arquivo específico. Por exemplo, você pode dar uma opção para o comando e, imediatamente a seguir, aquele comando precisar de um argumento. No caso aqui do exemplo do comando find, a opção "-name" requer o nome do arquivo que eu quero procurar dentro da minha lista de diretórios. Quando eu dou o find, eu dou o "-name", obrigatoriamente eu tenho que dar o argumento, que é um arquivo ou uma lista de arquivos para ele procurar. Tá? Então, é isso que ele quer dizer. Existem opções que obrigam a ter o argumento a seguir. Com isso, a gente pode começar a ver os comandos, e a gente começa a partir do comando su. O comando su, ele permite que um usuário se torne outro usuário temporariamente. O que isso quer dizer? Significa que eu estou dentro da minha sessão e, de repente, eu preciso executar alguma tarefa como um outro usuário diferente. Eu posso me conectar dentro da minha sessão como um outro usuário e depois eu saio dessa sessão e volto à minha sessão anterior. Tá? Na maioria das vezes, quando eu quero executar um comando que eu não tenho permissão, eu tenho que me conectar como um usuário que tem essa permissão. Eu posso ter um usuário comum que tem essa permissão, ou então eu posso me conectar como o usuário root administrador do sistema, que é o superusuário. Quando eu faço a execução do comando su, e eu estou dentro do meu usuário, normalmente o sistema ele mantém algumas variáveis de ambiente com os valores identificados para o meu usuário. Então, aquela mudança que eu faço do comando su para um outro usuário não modifica essas variáveis, porque permanecem as variáveis do meu ambiente. Então, existem opções específicas para eu poder me conectar como outro usuário e validar exatamente aquelas variáveis daquele novo usuário. Tá? Qual é a sintaxe que eu tenho aqui? A sintaxe é su, uma sequência de opções e o nome do usuário que eu quero, que também é opcional.
Uma das opções interessantes que eu tenho aqui é o "-s", que define o interpretador de comandos que eu vou executar a partir do momento daquela nova conexão. Tá? O interpretador de comandos ele é definido para cada usuário, dentro do arquivo /etc/pswd. Todo usuário tem uma especificação de um interpretador de comandos que vai ser usado na hora que ele se conectar no ambiente. Só que eu posso, na hora da execução do comando su, fazer essa modificação. Para retornar ao usuário original, basta eu digitar exit, logout ou Ctrl+D, que são as formas de eu sair da minha sessão. É a forma que eu tenho também para sair de uma outra sessão que eu tenho aberto dentro da minha sessão. Para que a variável PS seja atualizada, que é uma das variáveis mais, assim, que identificam exatamente os caminhos que eu posso usar para executar alguns comandos, eu tenho que usar o hífen ou o menos, o sinal de menos, para que essa variável PS seja atualizada de acordo com o usuário que eu estou me conectando naquele momento. Então, vamos aos exemplos. Su, sem opção e sem argumentos. Significa que eu estou querendo me conectar como root. Imediatamente, o sistema vai pedir a senha do root, para que eu possa me conectar como usuário root. Tá? Não está aqui no exemplo, mas ele vai pedir a password imediatamente. Quando eu faço su menos, significa que eu quero me conectar como root, mas eu quero que a variável de ambiente seja a variável do root, e não a minha. Porque no exemplo anterior, se eu me conecto como root, a variável PS continua sendo a variável da minha sessão, assim como outras variáveis. Tá? E aí, o que ele pode fazer? Eu posso, por exemplo, querer executar um comando que seja permitido para o administrador, mas como ele não tem o caminho definido dentro da variável PS, nesse primeiro exemplo eu não vou conseguir executar esse comando. Quando eu executar o segundo comando, su menos, eu vou conseguir executar esse comando porque a variável PS vai estar atualizada. Eu também posso me conectar como um outro usuário comum. Se ele tem a permissão de execução de alguma atividade que eu não tenha, eu posso chegar no meu terminal e executar su José. Nesse caso, eu vou me conectar como usuário José, mas todas as variáveis de ambiente vão estar preservadas dentro do meu usuário. Se eu quiser executar um outro interpretador de comandos que não é o interpretador de comandos do usuário que eu quero, eu tenho que usar a opção "-s". E aí é o caso do exemplo número 4, onde eu estou executando su "-s" /bin/tcsh, que é um outro interpretador de comandos diferente do interpretador de comandos definido para o usuário José. Se eu quiser sair dessa sessão, eu executo o comando exit. O comando whoami, ele mostra o nome do usuário que está associado com a conta em uso. Então, se eu abro uma sessão e abro uma outra sessão, pode ser que eu esteja sem saber exatamente em que usuário eu estou conectada naquele momento. Então, eu posso usar o comando whoami, ele vai me dar um login daquele usuário que eu estou naquele momento conectada, com a sessão aberta. Muito cuidado quando você trabalha com a sua sessão dentro de um ambiente em que você tem vários terminais ou várias máquinas em uso. Normalmente, a gente bloqueia a nossa sessão quando a gente se afasta do nosso computador. Por quê? Porque se você deixa a sua sessão aberta, algum usuário mal intencionado pode chegar, executar o comando whoami, ver que é o usuário João e deletar todo o conteúdo do usuário João. Pode fazer uma série de outras coisas e pode danificar o ambiente do usuário João. Então, muito cuidado para que quando você se afaste da sua máquina de trabalho, você bloqueie o seu terminal. O comando hostname, ele informa o nome da máquina que o usuário está operando. Isso significa o seguinte: dentro de um ambiente onde você tem várias máquinas,
você pode configurar dentro de cada uma daquelas máquinas um nome que a identifique dentro daquele ambiente. Então, cada máquina vai receber um nome diferente. Nesse caso, eu executei o comando hostname e o nome dessa máquina se chama cérebro. Normalmente, o que os administradores fazem? Eles identificam nomes de uma coleção que é uma coleção comum. Por exemplo, cores, bairros, filósofos e uma série de outras coisas que você pode ter que são comuns e cada máquina vai receber um nome correspondente e individual. Então, com o comando hostname, você vai conseguir descobrir o nome daquela máquina. O comando groups ele serve para mostrar os grupos ao qual aquele usuário que você está conectado naquele momento pertence. No caso desse exemplo, eu executei o comando groups sem opção e sem argumento, e o que ele me retornou foi estudantes e projetos. Isso significa que o usuário que está conectado nesse momento, nessa máquina, pertence a dois grupos, ao grupo estudantes e ao grupo projeto. Então, ele pode executar atividades que estão direcionadas para estudantes e para o grupo projeto. O comando finger ele é usado para mostrar informações sobre a conta de um usuário. Todo usuário que está configurado, que está cadastrado no sistema, ele tem uma série de informações. O login, a senha, o nome dele, que pode ser definido um nome por extenso para aquele usuário, o diretório home dele, o shell, ou interpretador de comandos que ele vai utilizar, e uma série de outras informações. Essas informações são capturadas de diversos arquivos onde estão essas informações pessoais do usuário. O comando finger, ele serve para mostrar essas informações. Então, eu posso usar finger e o nome do usuário, e ele vai me dar o login do usuário, João, o nome dele, João da Silva, o diretório home dele, /home /João, o interpretador de comandos, /bin/bash, a última vez que ele se conectou ao sistema com data e hora, e a máquina que ele se conectou. Tá? O comando who ele é usado para mostrar todos os usuários que estão usando o sistema naquele momento. Quando eu uso o comando who, ele me mostra todos os usuários conectados. Quando eu mostro o whoami, eu executo o whoami, ele vai me mostrar somente aquele usuário daquela conexão, daquela máquina que eu estou executando o comando. Então, nesse caso aqui, o who, ele vai mostrar todos os usuários conectados. Então, ele vai apresentar o root, o usuário João, o usuário Paulo e o usuário Juca. Na coluna do meio, ele está mostrando o nome da máquina ao qual aquele usuário está conectado. E nas outras colunas, ele mostra a data e o horário em que aquele usuário se conectou. Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho o usuário root, que está conectado no TTY1, que é o nome desse terminal, e ele se conectou no dia 25 de agosto, às 12 horas e 36 minutos. Ou seja, ele é um usuário ativo que se conectou na máquina nesse horário determinado através dessa saída.